Existem momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois. Para mim foi aquela batida na porta às 5 da manhã, em uma terça-feira comum que prometia ser igual a todas as outras. Estava na cozinha, preparando meu café, enquanto mentalmente organizava a apresentação que faria naquela tarde para os novos investidores da empresa. 15 anos de carreira tinham me levado àquele momento. O projeto que coordenei nos últimos 18 meses finalmente seria apresentado à diretoria, e eu sabia que uma promoção aguardava do outro lado daquela reunião. As 3 batidas secas na porta quebraram minha concentração. Quem poderia ser àquela hora? Minha primeira reação foi ignorar. Provavelmente alguém tinha errado o apartamento. Mas as batidas se repetiram, mais insistentes desta vez. Coloquei a xícara sobre a bancada e caminhei até a porta, sentindo uma irritação crescente por essa interrupção logo no dia mais importante da minha carreira. Quando abri, deparei-me com o rosto de Gustavo, meu vizinho do 402. Nunca tínhamos sido próximos, apenas aquele tipo de relação cordial entre pessoas que dividem o mesmo prédio. Bom dia, boa tarde, como vai? Só isso. Por isso mesmo, foi tão desconcertante vê-lo ali, visivelmente perturbado, olhos vermelhos como se não tivesse dormido, cabelos despenteados, ainda usando o que parecia ser um pijama embaixo do casaco apressadamente vestido. Antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, ele disse aquelas palavras que mudariam tudo. Não vá trabalhar hoje. Confie em mim. A maneira como ele falou, aquela mistura de urgência e certeza absoluta na voz, me deixou momentaneamente sem reação. Não era uma sugestão ou um pedido casual. Era quase uma ordem, carregada de uma convicção que não combinava em nada com o pouco que eu conhecia daquele homem reservado que raramente trocava mais que cumprimentos no elevador. Quando finalmente recuperei minha capacidade de falar, perguntei o motivo, exigi uma explicação. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Afinal, como alguém simplesmente abandona o dia mais decisivo de sua carreira com base em um aviso críptico de um vizinho que mal conhece? Mas Gustavo apenas balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto nervoso. Não posso explicar agora, disse ele. Só estou pedindo que confie em mim desta vez. Fique em casa hoje. Qualquer outro dia, eu teria fechado a porta educadamente e ignorado aquele pedido estranho. Teria classificado Gustavo como excêntrico, talvez até considerado conversar com o síndico sobre o comportamento dele. Mas havia algo em seus olhos naquela manhã, um medo genuíno, uma preocupação que parecia ir além de qualquer explicação racional. E por algum motivo, que ainda não compreendo totalmente, algo dentro de mim hesitou. Talvez fosse intuição, talvez fosse apenas o absurdo da situação quebrando minha rotina tão cuidadosamente estruturada. Seja o que for, ouvi-me dizendo que pensaria no assunto antes de fechar a porta e voltar para meu café, agora morno demais para ser apreciado. Os minutos seguintes foram um debate interno torturante. A parte racional do meu cérebro listava todas as razões pelas quais eu deveria ignorar aquele aviso maluco. A apresentação crucial, a promoção praticamente garantida, a confiança que a equipe depositava em mim, o fato de que minha ausência seria notada e questionada. Pior, como eu explicaria depois? Desculpe, não vim trabalhar porque meu vizinho teve um pressentimento? Seria o fim da imagem de profissional sério que construí ao longo de anos. Por outro lado, aquele olhar no rosto de Gustavo não saía da minha mente. Conhecia o suficiente sobre linguagem corporal para reconhecer medo genuíno e, por mais irracional que parecesse, algo naquela certeza dele me perturbava profundamente. Enquanto tomava banho e me vestia, continuei pensando. Enquanto escolhia a gravata que combinava com o terno azul marinho reservado para ocasiões especiais, ainda pesava os prós e contras. E foi quando estava prestes a sair, pasta na mão, chaves no bolso, que tomei uma decisão que desafiava toda a lógica. Liguei para o escritório. Minha voz soou estranhamente calma ao informar que estava com sintomas de gripe, febre alta, possivelmente contagioso.
Pedi desculpas pela ausência de última hora. Prometi enviar os arquivos da apresentação por e-mail. Sugeri que Daniel, meu assistente, poderia conduzir a reunião. Ignorei a decepção mal disfarçada na voz de minha chefe. Desliguei, sentindo uma mistura confusa de alívio e pânico. O que eu tinha acabado de fazer? Jogar fora anos de trabalho árduo por causa das palavras enigmáticas de um quase estranho? As horas seguintes foram surreais. Tentei trabalhar de casa, enviando e-mails, revisando relatórios, mas não conseguia me concentrar. Minha mente voltava constantemente para Gustavo e seu aviso. Fiquei esperando que ele aparecesse novamente para explicar, para dar sentido àquela loucura que me fizera comprometer minha carreira. Mas nada aconteceu. Por volta das 10 da manhã, não aguentando mais a tensão, fui até seu apartamento e bati na porta. Ninguém atendeu. Tentei ligar para o escritório casualmente para saber como estava indo a apresentação, mas ninguém atendia. Liguei para Daniel, meu assistente, mas caía direto na caixa postal. A ansiedade cresceu ainda mais. E se eu estivesse perdendo o momento mais importante da minha carreira por causa de uma paranoia sem fundamento? E se Gustavo fosse apenas um homem perturbado com delírios? Ou pior, e se fosse algum tipo de sabotagem elaborada? Minha mente criava cenários cada vez mais absurdos enquanto as horas se arrastavam. Por volta das 11h30, decidi que já era suficiente. Troquei de roupa novamente, determinado a ir ao escritório e tentar minimizar os danos da minha ausência. Estava abrindo a porta quando meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo de notícias locais. Explosão em prédio comercial no centro da cidade. Vários feridos. Quero fazer uma pausa aqui e perguntar. Você já sentiu aquela intuição inexplicável de que algo não estava certo? Aquela sensação no fundo do estômago, alertando sobre um perigo que sua mente racional não consegue identificar? Alguma vez na sua vida, você ignorou seus compromissos, mudou seus planos, ou tomou uma decisão aparentemente ilógica simplesmente porque algo dentro de você dizia que era o certo a fazer? Por favor, compartilhe nos comentários completando a frase: minha intuição me salvou. Quando? Ou ignorei meu sexto sentido e aprendi que suas experiências podem mostrar a outros que, às vezes, aquela voz interior, aquele pressentimento inexplicável, merece nossa atenção. Às vezes, é justamente nas decisões que parecem irracionais que encontramos as maiores proteções. Agora vamos voltar à nossa história e descobrir o que aconteceu com o prédio comercial e por que o vizinho fez aquele alerta tão misterioso. O tempo pareceu congelar enquanto meus dedos tremiam ao clicar na notificação. As primeiras imagens que surgiram na tela do celular pareciam irreais, como cenas de um filme de desastre. Fumaça escura saindo das janelas do 12º andar de um prédio no centro. E não era um prédio qualquer, era o meu prédio, meu escritório, o lugar onde eu deveria estar naquele exato momento, apresentando o projeto da minha vida para a diretoria e os investidores. A matéria ainda estava sendo atualizada, com poucas informações concretas, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Uma explosão de origem ainda desconhecida tinha ocorrido por volta das 11 horas, justamente na sala de reuniões principal, onde a apresentação estava marcada. Bombeiros trabalhavam no local. Vários feridos estavam sendo atendidos. Ainda não havia confirmação de vítimas fatais. Desabei no sofá, incapaz de processar o que estava acontecendo. Como Gustavo poderia saber? Como ele poderia prever algo assim? E por que justamente hoje? Tentei ligar para colegas, para qualquer pessoa que pudesse me dar mais informações, mas as ligações não completavam. As redes de celular costumam ficar sobrecarregadas em situações de emergência como essa. Só consegui contato com Sandra, da contabilidade, que trabalhava 2 andares abaixo do meu. Ela estava em choque, tinha sido evacuada, não sabia detalhes além do que já estava nas notícias. Sim, a explosão aconteceu na sala de reuniões principal. Não, ela não sabia quem estava lá dentro no momento. As horas seguintes foram um borrão de ligações, mensagens, notícias fragmentadas que chegavam aos poucos.
A explosão tinha sido causada por um vazamento de gás em uma obra de manutenção no sistema de ar-condicionado central. Os técnicos haviam identificado o problema e alertado para a evacuação do andar. Mas algo deu errado na comunicação, e a reunião com os investidores continuou acontecendo na sala ao lado de onde o serviço estava sendo feito. Quando a explosão ocorreu, 12 pessoas estavam na sala. 8 ficaram feridas, 3 em estado grave. Nenhuma morte confirmada ainda, mas a situação de um dos diretores era crítica. Eu deveria estar lá. Eu seria a 13ª pessoa naquela sala. Esse pensamento me atravessava como um raio toda vez que uma nova informação chegava. Se não fosse pelo aviso de Gustavo, eu estaria naquela sala. Poderia estar entre os feridos, ou pior. Mesmo em meio ao horror daquela situação, uma pergunta não saía da minha cabeça. Como ele sabia? Como meu vizinho, com quem mal tinha conversado além de cumprimentos educados no elevador, poderia ter previsto uma explosão que ninguém mais antecipou? Era impossível, inexplicável. E, no entanto, aconteceu. Foi quase meio-dia quando ouvi batidas na porta novamente. Sabia quem era antes mesmo de abrir. Gustavo estava lá, ainda com a mesma aparência cansada da manhã, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Alívio, talvez. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente perguntou: "Você viu o noticiário, não viu?" Fiz que sim com a cabeça, ainda incapaz de articular a confusão de perguntas que se acumulavam em minha mente. Como? Por quê? Ele suspirou profundamente, passou a mão pelos cabelos grisalhos num gesto que eu já reconhecia, e disse: "Posso entrar? Acho que lhe devo algumas explicações." Dei passagem, ainda em estado de choque, e ofereci um café que ele recusou. Sentamos frente a frente na sala, o silêncio pesando entre nós por alguns segundos que pareceram eternos. Finalmente, ele começou a falar. Sua história era tão extraordinária que, em qualquer outro dia, eu teria considerado a possibilidade de que estava diante de alguém com problemas mentais sérios. Mas após o que acabara de acontecer, eu não tinha mais o luxo da incredulidade. Gustavo me contou que, desde criança, tinha sonhos que se realizavam. Não sempre, não de forma controlável, mas com frequência suficiente para que não pudesse ser apenas coincidência. No início, eram coisas pequenas. Um amigo que se machucaria no parquinho, uma prova surpresa na escola. Conforme cresceu, os sonhos se tornaram mais específicos, mais detalhados, e quase sempre envolviam algum tipo de perigo ou acidente. Na adolescência, impediu que sua irmã mais nova embarcasse em uma balsa que depois naufragou. Anos depois, convenceu seu pai a cancelar uma viagem de avião que acabou em tragédia. As pessoas próximas a ele sabiam desse dom, ou maldição, como ele às vezes chamava. Mas aprendeu cedo que contar isso a estranhos só trazia problemas, ceticismo, zombarias ou, pior, medo e afastamento. Por isso vivia discretamente, mantendo-se reservado, especialmente depois que alguns episódios em que tentou avisar desconhecidos sobre seus sonhos resultaram em acusações de assédio e até ameaças de processos. Eu o ouvia em silêncio, parte de mim ainda lutando para aceitar o que ele dizia, mas outra parte sabendo que, depois do que aconteceu naquela manhã, não havia como negar a verdade em suas palavras. Então, por que comigo? Por que decidiu arriscar me avisar, quando normalmente se mantinha afastado de estranhos? A resposta de Gustavo me pegou desprevenido. Porque nos meus sonhos, disse ele com a voz embargada, você não sobrevivia. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Nos sonhos dele, eu teria morrido naquela explosão. Era uma informação pesada demais para processar. Ele continuou explicando que raramente seus sonhos mostravam rostos conhecidos, pessoas que não faziam parte de seu círculo próximo. Mas na noite anterior, teve um sonho vívido e assustador sobre uma explosão em um escritório, e me viu lá claramente, inequivocamente. Reconheceu-me como o vizinho do 401, que sempre o cumprimentava educadamente no elevador. Viu o que aconteceria se eu estivesse naquela sala de reuniões, e decidiu que, desta vez, não ficaria calado. Mesmo arriscando ser visto como louco,
mesmo com a possibilidade de eu chamar a polícia ou fazer uma queixa formal contra ele. Para Gustavo, o risco valia a pena se houvesse a menor chance de salvar uma vida. Ficamos em silêncio. Por alguns instantes, o peso daquela revelação pairando entre nós como uma presença física. Finalmente, consegui articular um agradecimento. Parecia insuficiente diante do que ele tinha feito por mim, mas não sabia mais o que dizer. Ele apenas assentiu, como se entendesse perfeitamente a confusão que eu sentia. Antes de sair, deixou claro que não esperava nada em troca, nem mesmo que eu acreditasse completamente na sua história. Só pediu que, por favor, mantivesse o assunto entre nós. A última coisa que desejava era atenção ou fama, por causa desse dom que lhe trouxera tanto isolamento ao longo dos anos. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. A empresa fechou temporariamente enquanto as investigações sobre a explosão prosseguiam. Um dos diretores, que estava sentado exatamente onde eu deveria estar, não resistiu aos ferimentos e faleceu 3 dias depois. Sua morte deixou um vazio enorme na empresa e em todos que o conheciam. Era um homem brilhante, generoso, com 3 filhos pequenos. Nos momentos mais sombrios eu me pegava pensando, deveria ter sido eu. Por que fui salvo quando outros não tiveram essa chance? A culpa do sobrevivente é real e devastadora. Ao mesmo tempo, havia uma gratidão imensa pela segunda chance que recebi, uma oportunidade de reavaliar minhas prioridades, de questionar se aquela promoção, aquele reconhecimento profissional pelo qual eu tanto lutava, realmente valia a dedicação quase obsessiva que eu dava ao trabalho. Quanto ao Gustavo, nossa relação mudou completamente, como era de se esperar. Não nos tornamos melhores amigos da noite para o dia, nem ele passou a me contar sobre todos os seus sonhos premonitórios. Mas desenvolvemos uma conexão baseada em respeito mútuo e na experiência extraordinária que compartilhamos. Ocasionalmente jantamos juntos, conversamos sobre livros, música, a vida. Nunca mais tocamos no assunto da explosão ou de seus dons especiais, a menos que ele sentisse necessidade de falar sobre isso. A vida seguiu em frente, como sempre acontece mesmo após os eventos mais transformadores. A empresa reabriu em outro endereço. O projeto no qual eu trabalhava foi temporariamente engavetado, em respeito às vítimas da tragédia, mas meses depois acabou sendo retomado sob nova liderança. Recebi a promoção mesmo assim, talvez por empatia, talvez porque a tragédia fez a diretoria perceber que meu trabalho realmente tinha valor. Mas, curiosamente, quando finalmente conquistei o que por tanto tempo havia sido meu objetivo principal, percebi que isso não tinha mais a mesma importância para mim. Passei a estabelecer limites mais claros entre vida pessoal e profissional. Comecei a praticar meditação, a estudar filosofia, a explorar questões sobre destino, livre-arbítrio e propósito de vida, que antes me pareciam abstratas demais para merecer atenção. Nunca encontrei respostas definitivas, é claro. Ninguém encontra. Mas aprendi a viver com as perguntas, a abraçar o mistério em vez de fugir dele. E, acima de tudo, aprendi a confiar naquela voz interior que todos nós temos, mas que frequentemente silenciamos em nome da racionalidade. Hoje, quase 2 anos após aquela batida na porta às 5 da manhã, reflito sobre como pequenas decisões podem alterar completamente o curso de nossas vidas. Se eu tivesse ignorado o aviso de Gustavo, como inicialmente pretendia fazer. Se ele tivesse decidido não me avisar, temendo rejeição ou ridicularização. Se eu tivesse ido trabalhar mesmo depois do aviso, por desconfiança ou por priorizar minha carreira acima de tudo. Tantas possibilidades, tantos caminhos alternativos que poderiam ter resultado em desfechos completamente diferentes. Mas o que realmente importa é o caminho que escolhemos seguir depois que a vida nos apresenta suas encruzilhadas. E eu escolhi a gratidão em vez da culpa, a abertura em vez do ceticismo, a conexão humana em vez do isolamento. Gustavo se mudou para outra cidade há alguns meses. Antes de partir, me entregou um pequeno caderno de capa de couro, onde por anos tinha registrado seus sonhos mais significativos. Não todos, apenas aqueles que, de alguma forma,
mudaram a vida de alguém. Na primeira página, havia uma citação de Carl Jung. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Talvez seja isso que todos estamos tentando fazer no fim das contas. Transformar o inconsciente em consciente. Ouvir aquelas vozes profundas que sussurram verdades que nossa mente racional ainda não consegue compreender. Às vezes, ainda acordo no meio da noite pensando naquele dia. No que poderia ter acontecido? Nas vidas que foram perdidas e nas que foram poupadas. Na incrível coincidência, ou seria sincronicidade, de ter um vizinho com o dom extraordinário de Gustavo. E chego sempre à mesma conclusão. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. A ciência ainda não compreende totalmente os limites da mente humana, a natureza, do tempo, ou os padrões sutis que conectam todos os eventos do universo, e talvez nunca compreenda completamente. Mas uma coisa eu aprendi com certeza. Quando alguém bate na sua porta às 5 da manhã pedindo que confie, às vezes o mais sábio a fazer é exatamente isso: confiar. Não por ingenuidade ou superstição, mas porque a vida frequentemente opera em níveis mais profundos do que conseguimos perceber em nossa rotina diária. E naqueles raros momentos em que o véu se ergue e vislumbramos algo, além da superfície, nossa responsabilidade é prestar atenção. A pergunta que mais frequentemente me fazem quando conto essa história é: você acredita que Gustavo realmente tinha poderes psíquicos? Honestamente, não sei. Parte de mim, a parte racional e cética que foi treinada pela educação formal e pelas normas sociais, ainda procura explicações alternativas. Talvez ele tivesse informações privilegiadas sobre problemas na manutenção do prédio. Talvez fosse apenas uma incrível coincidência, amplificada pelo viés de confirmação. Mas outra parte de mim, a que experimentou diretamente os eventos daquele dia, não precisa de explicações racionais. Essa parte sabe que, independentemente dos mecanismos envolvidos, algo extraordinário aconteceu. E talvez a lição mais importante não seja sobre poderes psíquicos ou fenômenos paranormais, mas sobre como escolhemos responder aos sinais e avisos que a vida coloca em nosso caminho, venham eles de sonhos, intuições, coincidências ou batidas inesperadas na porta. Nunca mais recebi notícias de Gustavo desde que ele se mudou. Às vezes me pergunto se ele continua tendo seus sonhos premonitórios, se continua salvando vidas discretamente, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Gosto de pensar que sim. Gosto de imaginar que existem pessoas como ele espalhadas pelo mundo, conectadas de alguma forma a correntes mais profundas de informação do que a maioria de nós consegue acessar conscientemente. Não por serem especiais ou escolhidas, mas simplesmente porque mantiveram abertos canais de percepção que a maioria de nós aprende a fechar enquanto cresce. E talvez, apenas talvez, todos tenhamos essa capacidade latente em algum nível. Talvez aquele arrepio na espinha, aquele mau pressentimento, aquela intuição inexplicável, sejam manifestações mais sutis do mesmo fenômeno que Gustavo experimentava de forma tão dramática. Se for esse o caso, talvez a verdadeira lição seja aprender a confiar mais em nossas percepções internas, mesmo quando elas parecem contradizer a lógica externa. O que sei com certeza é que naquela terça-feira que começou com uma batida na porta às 5 da manhã, minha vida foi salva 2 vezes. Primeiro, literalmente, quando fui impedido de estar no local de uma explosão que poderia ter sido fatal, e depois, metaforicamente, quando o evento me forçou a reavaliar tudo o que eu considerava importante e significativo. Às vezes é preciso quase perder a vida para realmente começar a vivê-la. O mistério da premonição de Gustavo me ensinou a abraçar a incerteza, em vez de lutar contra ela, a reconhecer que nem tudo no universo pode ser explicado ou controlado, e que essa é justamente a beleza de estar vivo. A linha entre o explicável e o inexplicável, entre ciência e mistério, entre razão e intuição,
é muito mais tênue do que gostamos de admitir. E algumas das experiências mais profundas e transformadoras acontecem justamente quando temos coragem de caminhar ao longo dessa linha, mantendo a mente aberta para ambos os lados. Ao meio-dia daquela terça-feira, quando as notícias da explosão começaram a chegar, eu finalmente entendi o porquê do aviso de Gustavo. Mas levaria muito mais tempo para compreender o verdadeiro significado daquele momento, as camadas de lições que ele continha, as formas como ele continuaria reverberando através dos anos seguintes da minha vida. E talvez algumas dessas lições eu ainda esteja descobrindo, desdobrando lentamente, como páginas de um livro que se revela, capítulo por capítulo. A vida raramente nos oferece respostas completas e definitivas. Em vez disso, nos presenteia com histórias, com experiências, com momentos de clareza, em meio à confusão habitual. E cabe a nós costurar esses retalhos em algo que faça sentido, em uma narrativa que nos ajude não apenas a sobreviver, mas a encontrar significado e propósito na jornada. Se esta história ressoou com algo que você está vivendo ou já viveu, saiba que este canal foi criado pensando em pessoas como você que buscam não apenas histórias, mas também compreensão e um caminho através das emoções complexas que a vida nos apresenta. A cada semana, compartilhamos uma nova narrativa cuidadosamente elaborada para tocar corações e oferecer perspectivas que possam iluminar sua própria jornada. Nossa comunidade cresceu com pessoas que encontraram aqui não apenas entretenimento, mas um espaço de reflexão e até mesmo cura. Se você sentir que essas histórias podem trazer valor para a sua vida, o convite para se inscrever está feito, com todo o respeito ao seu momento e suas escolhas. Ativando o sininho, você recebe uma gentil notificação quando uma nova história chegar, talvez exatamente quando você mais precisar ouvir algo que faça sentido para seu coração. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje e espero continuar fazendo parte da sua jornada, um vídeo de cada vez, caminhando juntos em direção à compreensão, superação e esperança.